pelas pessoas como positivos, e, finalmente, uma percepção com relação ao tarifaço do Trump, de que o governo Lula está fazendo a coisa certa em oposição aos bolsonaros, que estão fazendo tudo errado. 69% acreditam que o Eduardo Bolsonaro está agindo em nome da própria família. Como é que o senhor está vendo essa pesquisa? Como é que o senhor está vendo esse momento do governo? Está otimista? E também, qual é o grau de expectativa, de apreensão com relação aos efeitos do tarifaço para o Brasil? Ministro, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa lista com vocês, né? E dizer, em primeiro lugar, que essa pesquisa Quest ela é muito boa. Ela mostra uma mudança de humor na sociedade brasileira em relação ao governo do presidente Lula e mostra também que a população está tendo uma compreensão que o nosso governo está caminhando na direção certa, né? Eu acho que a grande mudança aconteceu ali no momento que nos derrotaram na aprovação do IOF, né? Nos derrotaram e não deixaram aprovar o IOF e derrubaram aquele decreto do Ministério da Fazenda que aumentava a alíquota de IOF para bancos, big techs e também para as bets, né? Isso foi muito importante. Aí o governo, então, fez um debate com a sociedade no sentido de mostrar a necessária adoção de uma política tributária justa, em que os mais ricos também sejam tributados, já que eles estão fora da tributação, né? E também a proposição de tirar o imposto de renda de quem receba até R$ 6.000. Isso ali foi o começo da reversão. Depois, o presidente Lula ganhou no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do decreto de aumento do IOF. E, por último, ele vetou a criação de cargos de vagas de deputados e, com isso, também mostrou a sua responsabilidade fiscal, né? E no tarifaço, mostrou que quem agiu mal foi a família Bolsonaro. Quer dizer, para tentar tirar o Bolsonaro das garras da justiça, de um processo que tem toda uma previsão constitucional, eles botaram os Estados Unidos para retalhar a economia brasileira, né? Aumentou a tarifa, o Brasil talvez seja o país que tem a tarifa mais alta, de 50%. E o Trump usou a família Bolsonaro contra a economia brasileira, né? E aumentou a tarifa de vários produtos brasileiros em 50%, mas mostra também a dependência dos Estados Unidos dos produtos brasileiros. Eles excepcionaram 700 produtos que estão fora dessa tarifa de 50%, o que mostra que eles têm alta dependência dos nossos produtos, né? E não tinha razão econômica, até porque a sociedade americana vai pagar caro por ter aumentada a tarifa da carne, das frutas, do café, né? E assim, eu acho que esses dois fatores, a disputa do IOF e o tarifaço, mudaram o sentimento do povo brasileiro. Mas a pesquisa Quest mostra já o início de uma outra percepção, ao início da percepção de que os preços dos alimentos estão caindo na sociedade brasileira, né? Veja, nós tivemos deflação de alimentos já, mas é um fenômeno que já foi apurado pelas pesquisas no mês de junho. Então está muito curto o período de percepção da diminuição de preços, da deflação de alimentos. Talvez essa seja
digamos assim, a vivência da população mais cotidiana que ela tenha em relação à sociedade, que é comprar, né? A população vai ao supermercado, vai à feira e compra. E quando compra, ela vivencia o preço dos alimentos. E essa vivência já está mostrando o quanto que a população já está percebendo na diminuição de preço. Mas é importante dizer que na análise da inflação, os alimentos é que puxaram o preço para baixo, não é? Porque começou a ter deflação de alimentos e não mais inflação de alimentos. Perfeito. Vinícius, se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade aí, Quero, diga quero lá. sim. Quero sim. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Ministro, eu quero te fazer uma pergunta um pouco pessoal aí, e o senhor me corrija se estiver errado, mas lá por março, mais ou menos, houve rumores, setores ligados até ao MST reclamaram um pouco do senhor, parece que, bom, segundo alguns jornais, até pediram sua saída do governo. Eu queria saber se isso foi resolvido, esse tipo de rusga. O senhor, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, né, e da Agricultura Familiar, acabou de lançar o Plano Safra de Agricultura Familiar, né, e o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Como é que está a sua relação aí com os agricultores familiares, ministro? Está tudo bem? Porque eu quero crer que o senhor não vai dizer que eu estou errado. Houve um problema em março, não houve? Já está tudo Houve. E eu vou falar a gênese desse problema, né? Nunca eu tive uma má relação com nenhum movimento social. Pelo contrário, eu tenho uma boa relação com os movimentos sociais, inclusive com o MST. Sempre tive boa relação, né? E o fato é que eu recebi um ministério inexistente. Ele tinha sido extinto. Ele tinha sido extinto no governo Michel Temer. Então, nós passamos 2 governos sem Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inclusive, o andar que eu assumi estava sob escombros. Eu andava e olhava para o lado assim, parecia que era uma área de demolição, né? E as políticas todas foram extintas. E nós recebemos um ministério sem orçamento. Bom, mas eu tenho vivência política, eu falei, olha, eu vou fazer uma travessia dura e vou entregar o que precisava entregar. Do ponto de vista da reforma agrária, nós precisamos reerguer o MDA, reerguer o INCRA, viabilizar o orçamento, construir uma estratégia de obtenção de terras e entregar, né? Então, como eu disse, não era um serviço fácil e eu tinha a dimensão do desgaste, né? Bom, o que aconteceu? O ano passado, nós já tínhamos uma entrega muito robusta para fazer. Em outubro de 2024, de reforma agrária. Eu confesso para você que em 2023 a gente recuperou um pouquinho do que tinha de estoque de terra. E aí eu abro um parênteses. O Bolsonaro doou grande parte do nosso estoque de terras para o agro e reprimiu os movimentos de reforma agrária. Tanto que quando nós chegamos aqui, eu encontrei um índice recorde de mortes no campo, né? E nós mapeamos onde eram os conflitos e os classificamos entre conflitos agudos, conflitos leves e falamos, vamos atuar nos conflitos agudos, né? Bom, em outubro nós já tínhamos uma robusta entrega para fazer e quando íamos fazer essa entrega, o presidente Lula adoeceu.